Então, boa noite a todos, contando com a espiritualidade amiga. Vamos iniciar o nosso estudo. Hoje, Mary fará o estudo por todos nós e Rosa vai encerrar com a prece. Que Jesus nos abençoe. O frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e nação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instinto animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e nação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instinto animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Vamos, nesse instante, buscar a sintonia com o plano mais alto, buscando a sintonia com esses bondosos amigos espirituais que sempre estão presentes, nos auxiliando, dando-nos a força necessária para prosseguirmos em nosso caminho, buscando a nossa melhoria íntima. Que essa noite, essas palavras, os ensinamentos de Jesus, possam ir de encontro às nossas necessidades, às necessidades de todas as pessoas que se encontrem ainda fragilizadas, sem entender muito bem como funciona a lei divina, e que todos nós possamos sempre continuarmos a receber do Mestre Jesus as suas bênçãos e cada vez mais seguindo os seus exemplos.
esteja conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Falar sobre parábolas, né, é sempre prazeroso, porque são ensinamentos, né, que o Cristo nos deixou, que ele falou para todos, né, não teve distinção para quem seria, né, seria para todos nós. E, em particular, essa parábola é muito interessante. Você pode colocar ela aí para mim, Denilson, para a gente poder acompanhar, que ela é um pouquinho grande, né, muito grande, por sinal. Ela é falada em outros evangelhos, né, mas essa é um pouquinho mais completa. Então, eu vou aumentar aqui para eu poder ler aqui. Infelizmente, a gente tem que dar uma lida, né, para a gente poder iniciar. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo... Só um minutinho que eu perdi aqui. Que eu leio para você aqui, Mary? Se puder ler para mim, vai ser melhor. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reciclem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Obrigada, viu, Dê? A idade já... Como vocês perceberam, né? É uma parábola, ela tem um certo tamanho, né? Essa referência é de Lucas, capítulo 12, do 35 a 48. Também a gente encontra em Mateus, capítulo 24, 45 a 51, e Marcos 13, 34 a 37. Então, essa seria a versão mais completa, né? Um pouco maior, mais extensa, mais explicativa. Para a gente começar a falar, né? É bom a gente relembrar um pouquinho sobre parábolas, né? As parábolas, desde os primórdios dos seres humanos, ela é conhecida e utilizada, porque ela nos permite, através de símbolos,
né? Armazenar melhor, através de fatos, né? De imagens que nos aproximam da nossa realidade. Então, por isso que sempre ela falava, né? Jesus, quando queria trazer algum ensinamento, ele falava através das parábolas, porque as parábolas, elas não julgam ninguém. Como eu falei no início da prece, né, os ensinamentos do Cristo, ele não aponta para um, para outro, para todos nós, né? Então, não tem julgamento, e é só uma história, né, que contextualiza, interessante essa palavra, né? Arquivos que você observa, você conta, você sente, e você tira uma conclusão. E ela nos permite fazer isso porque a gente não está inserido na história. Então, a interpretação da gente, ela não pende para um lado nem para o outro, né? Então, como a gente não pertence diretamente àquela história, né? Já pensou se o Cristo, né? Ele falava assim através de parábolas para não gerar nenhum desgaste, né? Nenhuma intercorrência ruim quando ele estivesse falando. Porque já pensou se ele já colocasse o homem? O homem não tem caridade. O ser humano, né, ele não consegue, né, a parábola, por exemplo, do bom samaritano, né? Ninguém conseguiu atender aquele homem, por que ninguém parou? Então, assim, ele não tem um julgamento específico. Existe ali, sim, um ensinamento de como deve ser o nosso comportamento diante das leis divinas, né? As histórias, elas ficam marcadas na gente. Tanto que essas parábolas, né, que a gente, inclusive essa, tem mais de 2000 anos. E a gente está sempre relembrando algum ponto interessante. Algumas marcam mais, outras menos. Algumas mais conhecidas, outras menos. Mas sempre com símbolos que a gente associa. Pense numa grande marca, um clube, né, esportivo. Então, através dos símbolos, a gente identifica muito melhor aquela marca, aquele time, e também os ensinamentos do Cristo, né? A simbologia, ela nos toca muito mais, né? Tanto que a comunicação que a gente vem vendo, né, para a gente conhecer os séculos antes da gente, né? Como que é feita? Eram as marcações feitas pelos homens primitivos, pelos povos primitivos, em paredes, através de desenhos, de símbolos. E também as histórias, né, que a gente sempre escutou desde criança. São algumas historinhas que nos marcam a vida inteira e nos permitem associar e aprender mais. O nosso objetivo sempre é esse, né? E elas marcam o nosso coração. Então, a intenção dessas histórias era justamente isso, né? E essas histórias, elas não são nunca esquecidas, porque cada vez mais o ser humano, né, a humanidade em si, ela busca mais a religião. O que é religião? Esse religamento com Deus. Então, os ensinamentos do Cristo, eles são atemporais. A gente sabe muito bem disso, né? Que ele marcou época antes e pós a encarnação dele aqui com a gente. Então, essa parábola, ela fala sobre a vigilância. Na época do Cristo, como ele usava todos os termos necessários, o entendimento, né, as opções que tinham na época, naquela época era comum os acampamentos, eles eram vigiados e montavam-se vigias com soldados, com os protetores, os servos, quem fosse. Então tinha os horários de vigília. Eu até anotei aqui que tinha vigília de 18 a 21 era um grupo, depois vinha outro grupo de 22 a 24, depois de 1 às 3 da manhã, de 4 às 6 da manhã. Eram horas que as pessoas se dedicavam a vigiar aqueles acampamentos, como uma forma de proteção mesmo, né? E eles ficavam vigiando esses acampamentos para proteger os bens materiais e proteger as próprias vidas, porque a qualquer momento eles poderiam ser atacados. Então, era uma forma que eles encontravam de fazer esse rodízio de vigília. E isso acontecia sempre, né? E a gente, se a gente for lembrar, são palavras de Emmanuel, que ele fala que Deus, né, que o Senhor, ele pode ser pessoas e também circunstâncias em nossas vidas. Por isso que essa parábola nos recomenda estarmos vigilantes
a todo tempo, em toda a nossa vigília. Não importa qual horário, né? Se fôssemos marcar aí para vigília desses acampamentos que existiam, a gente transportar isso para a nossa vida, nós temos que estar vigilante o quê, gente? 24 horas por dia. Porque essa chegada de Deus, né? Essa chegada do Senhor, o Senhor desses servos que estavam ali vigiando, pode chegar a qualquer momento, ou seja, pessoas e circunstâncias podem chegar na nossa vida a qualquer momento. E nós temos que estar o quê? Vigilantes, sempre atentos, em vigia, porque nós temos que proteger o nosso maior tesouro, que é o quê? Somos a nós mesmos. Nós estamos numa busca ferrenha pela nossa evolução, né? Nós estamos empenhados nisso, então nós temos que estar vigilantes, porque a qualquer momento nós podemos ser vitimados por pessoas ou por circunstâncias que acontecem na nossa vida. Então, não é só em algumas horas do dia que a gente tem que fazer plantão, não. Ah, é só na hora de dormir? Não, é o dia todo. Porque a todo momento nós estamos em contato com pessoas e com espíritos. Porque nós temos que lembrar que a todo momento nós temos espíritos que nos observam. Se a gente for falar, relembrar, né, a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos? É uma pergunta que Kardec fez. A resposta que nós recebemos foi qual? Muito mais que imaginais. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então nós sabemos muito bem que nós estamos em sintonia com esses espíritos. Nós estamos em sintonia com os encarnados, mas também, e às vezes principalmente, com os espíritos desencarnados. Por isso a necessidade da nossa vigília. A gente sabe que hoje em dia a ciência, né, está andando par a par com o lado espiritual, porque existe uma necessidade muito grande da humanidade de encontrar a Deus. E os cientistas, a gente sabe muito bem que o papel deles, né, o trabalho deles, é tentar provar de alguma forma a existência de Deus. Então, muitos deles já chegaram a uma conclusão que existe uma força superior. Né? Muitas vezes não dão o nome de Deus, o nome de Senhor, de Jesus, de que seja, mas eles sabem que existe. Então, alguns cientistas já estão lançando livros, matérias, falando que o ser humano, a nossa mente, é como se fosse um rádio, que está com as antenas sintonizando a todo instante. Olha que maravilha. Isso o André Luiz, nas obras dele lá atrás, ele já falava isso, já usava quase que o mesmo termo. Então, nós estamos cada vez mais próximos de uma comprovação de Deus, através desses homens que se dedicam ao estudo. Então, esse cientista específico, que eu estava lendo, o Siegel, que é o sobrenome dele, ele fala e utiliza parábolas para tratar os seus pacientes. Ele faz um trabalho com doentes em fase terminais, doentes que já estão muito avançados em suas doenças, câncer, AIDS e outros. E ele utiliza parábolas, ele cria histórias, por quê? A definição de parábola são essas histórias, são essas associações que não coloca ninguém dentro da história, é para todo mundo. Então ele já conseguiu alcançar vários resultados muito importantes de melhora desses casos considerados terminais, de pessoas que regridem na doença. Através dessas parábolas, por exemplo, tratando com alegria. Ele começa a falar sobre a alegria e a necessidade do amor ao próximo. Então, são conceitos que nós, da doutrina espírita, já temos, né? Em todas as obras, são conceitos básicos para a gente. Então, nós já conhecemos isso. E o resto do mundo já está conhecendo. E olha que interessante que os ensinamentos são trazidos como as parábolas de Jesus. Quer dizer, estão seguindo o exemplo de Jesus mais uma vez. Que a gente sabe que é através dele que a gente vai encontrar a salvação. Que não existe outro caminho, né?
para a gente conseguir a redenção. Então, a nossa sintonia, por sermos um rádio, ela se dá em ondas mais altas ou ondas mais baixas. Então, nós temos que nos preocupar, e lembrando palavras de Paulo, com a nuvem de testemunha que nos acompanha. Como que eles nos acompanham? Eles estão por aí e conseguem, muitas vezes, saber mais de nós do que nós mesmos. Então, nós somos esses servos que estamos vigilantes o dia inteiro. A qualquer momento da chegada desses espíritos, né, desses seres, dessas circunstâncias, né, de situações constrangedoras, situações difíceis, que nós consigamos o quê? Estar preparados. Que a gente sabe, né, que existem pessoas que conseguem desestruturar a nós. Por quê, gente? Por causa da nossa sintonia. Nós sabemos da reencarnação, né? A gente sabe que muitas vezes os espíritos que estão ao nosso redor são espíritos que trazemos companheiros de outras vidas, que estão conosco, encarnados e também desencarnados. Então, muitas vezes, a nossa sintonia se dá com esses espíritos. E se nós não estivermos preparados, como vai ser a nossa reação? Contrária. Nós vamos nos desesperar e não vamos ser aqueles servos vigilantes que nos é recomendado pelo Cristo. Então, nós precisamos encontrar pontos positivos. Santo Agostinho, ele nos fala sobre conhecer a nós mesmos. Conhece a ti mesmo. Se nós nos conhecermos, nós vamos saber os pontos positivos, os negativos e aqueles que a gente tem que atuar com mais empenho, não é isso? Por isso, o autoconhecimento nos permite conhecer a Deus. Quando fala que nós temos que conhecer a Deus, chegar até Deus, através do nosso próprio conhecimento. Então, à medida que nós nos conhecemos, seremos mais vigilantes. Nós estaremos preparados para qualquer instante da chegada de problemas, de situações, de alegrias. Até alegrias, às vezes, nos desestruturam. Tem pessoas que não conseguem conviver nem com alegria. Elas ficam tão exaltadas, tão excitadas, que não conseguem manter o caminho ali naquele momento. Né? Às vezes a pessoa fica tão alegre com a situação que quer viver só aquele momento de alegria e não se prepara para a continuidade da vida, que a gente sabe que os nossos momentos, né, são de alegrias, de tristeza, de dificuldade, de recuperação. Então nós temos que estar sempre vigilantes, porque muitas vezes essas circunstâncias, essas pessoas não chegam diretamente a nós. Podem chegar através de um círculo que é formado para nos atingir. E a gente sabe muito bem disso. A gente vê nas reuniões mediúnicas, a gente vê em clínicas de tratamento, qual que é o maior problema que o ser humano enfrenta, na maioria das vezes? A obsessão. E a gente sabe que a obsessão se dá, às vezes, não através da gente diretamente, mas de um ser querido, de uma pessoa conhecida, de uma pessoa que você convive, que às vezes faz, né, com que você perca seu rumo. Então, esses círculos que são formados, nós temos que estar preparados também. A nossa evolução, né, o nosso conhecimento, o nosso discernimento, se dá através do nosso autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente se estrutura e a gente sabe reconhecer os defeitos e trabalha em cima disso. Outro ponto interessante que a gente tem que lembrar que a maldade só atrai maldade e o ódio só atrai ódio. Por isso que nossa vibração, né, nossa sintonia, ela tem que ser com o bem, com o amor. Todos os ensinamentos do Cristo, todos os espíritos que a gente cita muito, eles se baseavam em amor. E todos eles trabalhavam em prol do outro. Então, o autoconhecimento e amor ao próximo, mas o amor verdadeiro, é o nosso caminho. A vigilância, ela se dá do lado externo
que a gente tem que vigiar também o nosso externo, mas principalmente a nossa vigilância íntima, de bons pensamentos, né? A gente tem que preocupar, né? Hoje em dia a sociedade é muito válida, né? Isso está muito preocupado com a alimentação externa. Ah, não se deve comer isso, não se deve comer aquilo, não pode comer carne, tem que ter uma alimentação regrada, uma alimentação saudável. Sim, certíssimo. E a alimentação do espírito? O alimento do espírito? Como que está o nosso alimento? Existe um ditado, um provérbio mais antigo que ele fala o seguinte: você comeria o que você pensa? A gente pensar, né? Que às vezes os nossos pensamentos, né? Eles são tão sem proveito, né? Tanto lixo mental que a gente tem, que com certeza não nos alimenta. Então a gente tem que pensar por aí. O alimento, ele é externo, né? Que é o alimento físico, e o alimento do espírito, que é o nosso pensamento. E nós temos que relembrar também que o que nos move, né? O que move o nosso pensamento é a vontade. A gente conta no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. Ele fala isso pra gente. Pensamento vem da vontade. Pensamentos negativos atingem nosso corpo físico. Por isso que esse médico já, tenta modificar o pensamento dos seus pacientes, já considerados em estado terminal, para que ele possa melhorar. E acontece, sim, através da alegria, através do amor do próximo. Então, nós criamos a vida que a gente pensa para a gente. É tudo formado de acordo com o nosso pensamento. Sabe aquela velha história que a gente fala? Você define no seu despertar o dia que você vai ter. Se vai ser bom, se vai ser ruim. Como? Tem uma palavrinha que também é muito usada hoje em dia, que é o planejamento. Se a gente consegue planejar o nosso dia a dia, nós conseguimos muitas vezes nos livrar de situações difíceis. Agora, aquela pessoa que só deita e levanta, quer dizer, deita e acorda, né? Ela nem levanta, ela não desperta para a vida dela vai ser um caos. Vão acontecer situações que ela não vai estar preparada. Aí o que ela começa a fazer? Atropelar as outras pessoas, que é esse servo aí que fala, esse servo que bate, que se aproveita dos outros, né? Que come muito, que bebe muito, que se embriaga e não toma conta do que tem que tomar, que é de si próprio, né? A maior vigilância que a gente faz é em nós mesmos. Então, se a gente não consegue o planejamento, a gente não consegue viver bem. A música é uma recomendação de todos os segmentos religiosos, médicos. Por quê, gente? Faz com que a gente eleve o pensamento. Uma boa música, né? Logicamente. Então, se alguém está com muita dificuldade, se nós estamos com muita dificuldade, quando a gente escuta uma música bonita, a gente transborda em sentimento. Então, é uma terapia utilizada. E a gente pode muito bem fazer uso disso. Nós já estamos terminando aqui o horário, né? O horário é pequeno, é muita coisa para ser falada. Então, nós temos que relembrar o que é servir. Todos os grandes serviram. Jesus, Madre Teresa, Chico, Gandhi, esses grandes nomes que a gente sempre cita, todos foram servos da seara do Cristo. Então, esse servo que fala para a gente é que nós devemos o quê? Ser menor. Porque a nossa ideia de estar bem é sermos servidos. Né? A gente acha que encontrou o ápice quando todos nos servem, mas é o contrário. O ápice aqui no plano físico pode até ser, mas a gente sabe que no plano do espírito, aquele que mais se eleva será rebaixado. E aquele que por si só já é superior, ele o quê? Não se importa em servir. O Cristo nos deu o maior exemplo, como sempre, quando ele lavou os pés dos apóstolos na Santa Ceia. Foi um sinal de humildade, de servidão. Ele não queria que ninguém lavasse os pés dele. Ele queria o quê? Demonstrar que ele era um servo de todos nós.
E foi o tempo todo, e é até hoje, o servo da seara de Deus. Ele é um filho querido, assim como nós. Então, todas as vezes que a gente se elevar muito, é sinal que a gente tem que o quê? Vigiar. Estamos atentos, sermos esses servos vigilantes para que nós não caiamos em tentação, que é sintonizar. O que é cair em tentação? É a sintonia com espíritos do cunho inferior. À medida que todos nós vamos evoluindo, né, nós vamos encontrando a relação que nós temos que ter com Deus. Qual que é o nosso objetivo reencarnatório? É ter sucesso no nosso planejamento da reencarnação. E como que a gente vai ter esse sucesso? À medida que nós formos vigilantes, porque a gente tem o que cumprir. A gente acredita em reencarnação, a gente sabe que a gente tem situações que nós vamos ter que passar para a nossa melhoria. Então, com quem que nós vamos sintonizar? Com os espíritos que sejam melhores, para que a gente possa cada vez mais desenvolver em nós essa capacidade da servidão, né? Não é ser servido. O lance, né, da nossa evolução, a nossa busca de evolução, é justamente quando a gente conseguir servir de coração ao nosso próximo. Que o mandamento maior é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e nós temos como fazer isso. Então, todas as vezes que nós ainda quisermos a servidão do próximo, nós estaremos invigilantes, necessidade de elevar os nossos pensamentos e partirmos para servir. A parábola é muito extensa, né? Mas o ensinamento, né? As palavras do Cristo, a gente consegue retirar observando a nossa necessidade de evolução. Que o Cristo possa nos inspirar, nos intuir, fazer com que cada vez a humildade visite os nossos corações e que possamos ser servos vigilantes a cada dia. Ok, Denilson? Obrigado, Mary. Ótimas reflexões aí para o momento que a gente está passando, né? Porque a falta de vigilância faz a gente achar, né, que estamos certos de tudo, e principalmente a gente vê, né, a influência espiritual muito grande, né, nesse momento que a gente está passando. Então serviu para a gente se situar, né, diante desse momento e falar menos e fazer mais, né, sem antes julgar as outras pessoas, né? Show de bola. Obrigado mais uma vez. Obrigada a E vocês. para a gente encerrar, a gente vai cantar, né, uma música em homenagem ao nosso mestre Jesus, através da parábola de hoje, que é a música Roteiro de Luz. O Evangelho de Jesus, nosso roteiro de luz, poema de amor, o mais puro amor, na aflição, na alegria, nossa fonte de harmonia, poema de amor, o mais puro amor, paz nos traz, Mestre Jesus, divina luz, paz nos traz, Mestre Jesus, divina luz. Amado Mestre, agradecemos
as reflexões de hoje, que possamos viver no nosso dia a dia, aprendendo sempre, ajudando sempre. Que a luz desse momento se estenda a todos aqueles que estão necessitados, que estão sofrendo, que eles consigam, Senhor, com a fé, ter esperança de momentos e de vida melhor. Jesus, mais uma vez, estamos agradecidos pelas oportunidades que encontramos em nossas vidas. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Chico Xavier, Chico, homem de fé.